retomando o nosso projeto. Estamos aqui nesse sol da manhã no Ceará. Ainda estamos no início da manhã e existe um sol para todos, ou um sol para cada. O projeto andou um pouco parado, sem novas videoaulas. Nós vamos intensificar agora. Nós estávamos em pesquisa e estávamos editando um livro sobre os 200 anos da independência de Sergipe, que casa com os 200 anos da independência do Brasil. E aí eu quis retomar com um livro, um texto que dedicasse essa comemoração da independência dos 200 anos e, por que não, um livro desta terra em que estou, né? E minha proposta é trabalhar agora com Iracema, de José de Alencar. Por isso eu estou no sol. Eu estou no sol porque ele está agradável. Nós vamos perder um pouco de imagem, pelo menos nesse início, um pouco de som, por conta do vento, né? Nós estamos em cima de uma duna e ao fundo, não sei se vai pegar muito bem, nós temos não é bem uma carnaúba, mas uma palmeira cearense muito parecida com a carnaúba, mais frondosa, e ao fundo os verdes mares bravis, né? Alencar começa o seu livro, né? Seu livro principal, vamos dizer assim, seu livro mais famoso, com uma dedicatória. Ele dedica o seu livro a esta terra, né? A sua terra natal. Ele vai dizer: terra natal, um filho ausente. E começa exatamente com a frase que eu evoquei agora, esse razão que está aí no fundo, único, que é: verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. Termina o livro novamente evocando a jandaia. Então, eu li essa parte inicial, essa parte final, e vou ler essa parte final para você. Muitas vezes ia sentar-se naquelas doces areias para cismar e acalentar no peito a agra saudade. A jandaia cantava ainda no olho do coqueiro, mas não repetia já o mavioso nome de Iracema. Tudo passa sobre a terra. Agora eu vou ali para a sombra, porque o sol é para todos, a sombra é para alguns. Volto já. Ar-condicionado é uma invenção da humanidade. Nós vamos ver os verdes mares brasis aqui no fundo. Não tão nítido quanto queríamos, mas ele ainda está ali. Eu queria pensar nessa videoaula, nessa primeira videoaula, principalmente. Depois eu paro com isso. As segundas eu vou querer tentar encontrar questões não tratadas no Iracema. Mas agora eu queria conversar sobre coisas mais gerais, talvez coisas que sejam o básico para aqueles que não participaram dos debates ou nunca leram um debate sobre Iracema de José de Alencar. Iracema, ele é escrito em 1865, né? Ou pelo menos ele é publicado em 1865, né? Alencar já no Rio de Janeiro, Alencar já um político representante do Ceará. E ele é escrito 43 anos após a independência do Brasil. Então nós vivíamos sob uma monarquia que manteve, né, a linhagem da Casa de Bragança, né? É um deputado conservador, mas um deputado conservador que representa o Ceará. E, portanto, há que se ler o Alencar com algumas diferenças de conservadores, de deputados conservadores de outras regiões. Não é mais um Saquarema,
né, um deputado Saquarema, que vai defender alguns valores, principalmente alguns valores agrícolas muito tradicionais, dentre eles, claro, a manutenção da plantation e relativamente a manutenção da escravidão. Mas, repetindo-me, um deputado Saquarema que representa uma província que se diferenciava, inclusive, do resto do Nordeste. Eu não queria me repetir, mas é necessário falar algumas coisas de Alencar que todo mundo falou. Se você é experiente no Alencar, se você é experiente no debate do Alencar, você pode pular essa videoaula, não precisa assisti-la. Talvez participar dos debates da próxima. Muitas teses e estudos sobre o Alencar vão transparecer. A primeira coisa, vão reproduzir o debate no Alencar, em Iracema principalmente, o Guarani, da construção de uma nacionalidade. Então esse é um ponto que se repete muito no Alencar, essa construção de uma nacionalidade, essa nacionalidade que vamos dizer assim, heroifica o índio, heroifica o indígena e de certa forma faz um apagamento quase que total, né, dos africanos e dos descendentes de africanos que montaram essa nacionalidade. Então é uma formação de uma nacionalidade assim mítica, não que as outras formações de nacionalidades não sejam míticas, toda nacionalidade é imaginária, mas essa é uma imaginária buscando inclusive elementos que o Império em muitos momentos, em muitos casos, tinha como um inimigo, um dificultador da ampliação, vamos dizer assim, seja da modernidade defendida pelos Lusíadas, seja da produção agrícola, da grande plantation do açúcar defendida pelos conservadores. Então, essa é uma questão que existe no Alencar, né, esse apagamento dos africanos, dos seus descendentes, no processo de formação da nacionalidade brasileira. Mesmo porque vamos dizer assim, era uma vergonha manter, naquele momento ainda, a escravidão. Né? Mesmo para um Saquarema, era vergonhoso manter a escravidão. Então esse é um primeiro ponto que aparece em muitas teses, em muitas explicações, é a ideia a ideia de que o Alencar representa essa nacionalidade como a junção entre o elemento indígena, né, o povo indígena, com o português, na figura de Iracema e na figura de Martim, apenas para ilustrar. Entretanto, todos esses modelos de análise que vão criticar a eurocentria, né, eles tendem a comparar os movimentos, né? Então tendem a explicar o nacionalismo, de todo não está incorreto, mas tende a representar esse nacionalismo associado ao romantismo. E, portanto, vamos dizer assim, o viés de configuração da análise claro, os teóricos vão acertar isso e vão ultrapassar isso. Mas essa relação direta também cria uma relação de análise da obra. O próprio Alencar, eu acho que entra nesse enquadramento de que sua obra estava, de certa forma, relacionada a este movimento específico, que é o romantismo e a necessidade de construção do nacionalismo.
Claro, uma nação que tinha 40 e poucos anos, isso era uma necessidade, de fato. Né? E as artes é uma das formas, né, de assim, moldar o espírito da nacionalidade. Mas todos esses estudos vão evocar, fazendo algumas distinções, um vai evocar outros romantismos, tentando enquadrar uma certa relação com, sei lá, o romantismo alemão, o romantismo de outras esferas, mas todos vão focar suas análises no romantismo francês, né? Principalmente no romantismo francês. E tanto lá quanto essa necessidade de vislumbrar isto aqui levou, né, parte dos teóricos a se repetir um aspecto que é a ideia do pitoresco. Né? Os literatos ou os teóricos vão buscar o que há de pitoresco naquela terra que configure uma nacionalidade diferente das outras. No nosso caso específico, inclusive, não podia ser o português. Né? Muito embora o império ainda seja da Casa de Bragança, é o filho, né, do Dom Pedro IV, o Dom Pedro II, ou seja, Dom Pedro IV em Portugal, que tinha voltado já para Portugal, e Dom Pedro II que assume aqui, que vai manter essa linhagem do Império Português. Mas se há um novo império, né, nem que seja a Nova Lusitânia, por ser novo, ele tem que ser diferente de alguma coisa. Ele podia ser português e justificar sua independência. Então, é claro que, vamos dizer assim, se evoca principalmente a França, porque a França vivia assim, uma expressão mais profunda das suas representações culturais vinculadas à burguesia e, portanto, ao capitalismo, portanto, ao que havia de gestação da modernidade, essa inserção, né, da França no capitalismo. Entretanto, a grande dificuldade, isso é sacralizado no debate entre Roberto Schwartz e Fernando Henrique Cardoso, é que esses valores, os valores burgueses, estavam fora do lugar quando eram transplantados para o Brasil. A clássica dificuldade de identificar liberdade, igualdade e fraternidade e relacioná-la, né, ou pensá-la num país escravista. Talvez isso não fosse uma preocupação, claro, de um conservador, isso seria muito mais uma preocupação dos liberais do que de um conservador. Então, como esses valores, os valores propriamente burgueses, não podiam ser necessariamente defendidos, eu tenho que novamente voltar no mito da origem. O mito da origem de uma sociedade cristã, a Gênese, o Éden, a pureza dos indígenas. E essa é a tentativa que o Alencar vai retomar de forma muito, vamos dizer assim, muito feliz. Muito embora eu faça crítica sobre essa análise da nacionalidade. Alencar faz um livro pensando na nacionalidade, pensando nessa jovem nacionalidade brasileira, mas faz um livro falando de uma nacionalidade específica, né, da sua terra natal. É dessas dunas, dessas lagoas, ou de partes internalizadas, que não sejam esses comedores de camarões que aqui residiam, que o Alencar está tratando. É muito mais deste Ceará, desta província específica, deste agora estado específico, que o Alencar vai tratar muito mais às vezes do que a nacionalidade.
né? Entretanto, tenta evocar no encontro desses elementos, no encontro do português com o pré-cabralino, no encontro do português do europeu com o ameríndio, essa junção peculiar que faz do Brasil uma nacionalidade diferente da nacionalidade portuguesa. Mas o que se vai buscar, ou quando se vai buscar essas, vamos dizer assim, essas características diferenciadas? Você parte de um aspecto que é muito incômodo nas Américas. Não somos o colonizador, ou seja, não somos portugueses. Ao mesmo tempo que dizemos não somos portugueses no nosso processo de formação, toda uma lógica vai se voltar para a defesa da montagem de uma sociedade nos moldes europeus, inclusive a exceção, né, do Brasil no capitalismo, na modernidade, enfim, como que vocês quiserem ver nesse aspecto, mas a ideia de se inserir nesta modernidade é também negar, né, assim, um outro projeto civilizacional, né? No decorrer da história, nós sabemos o fim da história, no decorrer da história, o projeto civilizacional que ganha, muitas vezes com esse sentimento de infelizmente, é o projeto português, aquele projeto civilizador europeu voltado para a inserção do Brasil na lógica da mercadoria. Essa é talvez a nossa grande idiosincrasia. Não podemos ser portugueses, mas negamos todos os outros elementos da nossa formação. Ou seja, temos que negar que somos portugueses, a vergonha pela escravidão, por ter sido o último país do mundo a eliminar do seu solo a escravidão, e o elemento indígena, né? Ou seja, essa negação sempre constante da natureza. Eu saí do sol e vim para o ar-condicionado, né? Ou seja, o natural me incomoda, o artificial não. Por quê? Ora, se não é essa necessidade de uma temperatura que não é uma temperatura equatoriana, né? Nós estamos muito próximos do Equador, né? Esse clima desértico, muito embora com um vento maravilhoso que dificulte o calor, exceto se você está embaixo do sol para filmar o mar. Mas nesses pequenos atos você percebe uma certa negação, vamos dizer assim, das características naturais, estou de culpa, né? Certamente, talvez eu suportasse muito mais se não estivesse vestindo padrões europeus. Estou falando português, né? Não perdemos, inclusive, toda a capacidade de falar em outras línguas, como falam os mexicanos. Até hoje, entre eles, né, os maias falam maias. Perdemos essa capacidade de nos compreendermos nas outras nos outros povos que nos formavam, mesmo tendo que negar o elemento português. Talvez por isso algumas regiões que foram ocupadas, povoadas durante um pequeno período de tempo por outras nações, como, e aí eu sou de Olinda, nesse momento eu digo que nasci de fato na maternidade do Tricentenário em Olinda, para não dizer que eu estou falando mal dos pernambucanos, mas essa megalomania e esse saudosismo holandês que tem os pernambucanos, nós pernambucanos, que me irrita profundamente. Mas não é sobre isso que nós queremos tratar agora.
Nós queremos pensar agora na solução do Alencar, pelo menos nesses caracteres mais gerais que todos os teóricos talvez muito mais competentes do que eu já tenham pensado. Né? O Alencar vai repetir, inclusive, trechos e falas e detalhamentos e demonstrações do Gabriel Soares de Souza, ou mesmo da Carta de Caminha. Enfim, vai pegar os elementos, vai pegar livros escritos durante o período colonial, trazendo frases às vezes completas desses livros, mas dando uma conotação, um contexto muito da província do Ceará, seus elementos mais clássicos. Eu tentei filmar aqui com um ninho de graúnas. Infelizmente, a minha cachorra diva matou todas as graúnas. No resto do Nordeste chama assum preto, aquele da música do Alencar. Mas talvez a coisa mais clássica no Iracema, a coisa, vamos dizer assim, que mais nos remeta a debates além da formação da nacionalidade, o encontro. Então nós vamos desde o encontro, a formação da nacionalidade do Alencar, ou seja, o encontro entre Iracema e Martim é também um encontro entre os portugueses e a população indígena. E aí Alencar vai recaracterizar Iracema com todos os elementos da natureza. Ela vai dizer, ele vai dizer, vai tentar evocar essa formação do Ceará, a formação da nacionalidade, construir essa, vamos dizer assim, chamaríamos hoje de uma brasilidade, mas que essa brasilidade específica de elementos naturais vindos da Iracema e elementos muitas vezes engenhosos, estratégicos, vindos do Martim. Né? E eles vão produzir Moacir, que recebe o nome do santo do dia, ou seja, uma pessoa que é batizada sob o viés de uma religiosidade europeia e que é criado, que é, vamos dizer assim, que tem o seu futuro projetado, formado pelo Martim, já que Iracema tinha morrido. Nisso aí que depois nós vamos recomeçar na nossa próxima videoaula. Mas vejam como o Alencar se preocupa em falar da Ara, né, que repetia as palavras de Iracema, a jandaia, que parece muito com um papagaio, não é, sabemos, mas que parece muito com um papagaio, que faz certos barulhos ao voar, grandes barulhos ao revoar. Ou os cabelos negros da Iracema, né, que diverge dos cabelos dos europeus, mas que pode ser caracterizado pelos cabelos da graúna, o assum preto na minha terra, não nesta é a graúna. E os verdes mares bravios se caracterizam muito tipicamente como uma parte do Brasil que não é essa brasilidade generalizada. Quer caracterizar um Ceará, né? Muito mais do que um Brasil de uma forma em geral. Do outro lado, né, o guerreiro cristão, que dominava a língua, que sente saudades da sua terra natal, que sente saudades de Portugal e que encontra no Brasil esse novo povo, essa nova civilização. Né? Então, o português melancólico, que é quase uma redundância, eu não vou falar, vai que meus filmes em português estão
estão assistindo, não é à toa que o fado é uma coisa melancólica, né? Não pode se negar. Os portugueses podem até não gostar do fado, mas que é melancólico, o bicho meu Deus, mas não vamos voltar, né? Essa melancolia, ela inclusive facilita a manutenção da família de Bragança, né? Como se aí essa terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda de tornar-se um império colonial. É como se a saudade do império colonial fosse amenizada pela figura do imperador. Diga-se de passagem, Bragança, que já havia sido derrubado pelos próprios portugueses, no mínimo a partir do momento em que o rei jura sobre uma Constituição que vai submeter a direitos iguais perante a lei. Ali acabou o rei absoluto e se transformou num rei que demora anos e anos, dias e dias para ser enterrado, como a rainha Elizabeth foi ontem ou antes de ontem enterrada. Mas também essa sociedade que se projeta 47 anos depois da independência, ela mantém boa parte do sistema colonial. Pauta do Partido Conservador. Mantém a plantation do açúcar, ou as outras plantations, a plantation do algodão no Ceará, ou a plantation do açúcar no Ceará, né? E mantém a escravidão, né? E principalmente mantém a escravidão, né? A escravidão permanecerá como uma característica nacional. Ela se espalhou por nossas vastas solidões, né? Nabucco. Essa escravidão, ela desaparece da formação da nacionalidade, porque também ela é a vergonha. Até hoje, os seus elementos, como o racismo premente no Brasil, é a vergonha, né, desta nacionalidade. Talvez por isso muitos digam não há racismo. Talvez por isso muitos digam não há negros no Ceará. Até que você vai ver a fila de pessoas passando fome, você vai ver a quantidade de negros que estão nas filas passando fome. Preconceito de não haver preconceito, né? Já dizia o Florestan. Então, retomando, né? Alencar começa com os Verdes Mares e com a Jandaia e termina com a Jandaia. Durante vários momentos, esses pássaros que aqui gorjeiam nas minhas palmeiras gorjeavam nesse passado distante das Iracemas e dos Martins e dos seus encontros sobre essas areias brancas que aqui estão. E termina com tudo isso passa sobre a terra. Nasce Moacir, e Moacir é o futuro, né? Projeta o futuro como sendo a consequência dessa junção. Falando em futuro, nas nossas futuras videoaulas, nós vamos tentar trazer, não quer dizer que sejam debates melhores, pode ser até debates menores, mas debates que ainda não foram pensados sobre o Alencar, né, nesse momento pós 200 anos de independência do Brasil e perto das nossas eleições presidenciais em primeiro turno. Eu espero produzir mais aulas que talvez representem essa vontade de futuro diferente para essa nação que é linda como a Jandaia.